Quando uma mulher se afasta depois de demonstrar interesse genuíno, pode parecer um golpe pessoal. Podem ter se estado a conhecer, a partilhar histórias, risos e talvez até a imaginar um futuro juntos. Mas, de repente, surge um silêncio perturbador e a ligação que antes parecia forte começa a parecer frágil. É confuso e emocionalmente desgastante. O que aconteceu? Onde é que as coisas correram mal? Acabou ou ainda há esperança? Para percebermos por que é que isto acontece, precisamos de analisar a situação mais a fundo. Em primeiro lugar, é crucial compreender que este tipo de distanciamento emocional nem sempre é um reflexo das suas ações. Embora possa ser tentador culpar-se, os relacionamentos, mesmo os mais promissores, são complexos. E é importante perceber que as mulheres, tal como os homens, têm camadas de emoções, experiências e necessidades que, por vezes, precisam de espaço para serem processadas. Então, o que acontece exatamente quando uma mulher se afasta? A montanha-russa emocional. No início de qualquer novo relacionamento, as emoções estão muitas vezes à flor da pele. Há aquela fase inicial de excitação, curiosidade e paixão. Vocês os dois estão a partilhar fragmentos das vossas vidas, a desfrutar da emoção de se conhecerem. Mas as emoções são fluidas. A intensidade pode mudar naturalmente com o tempo, e é aí que as coisas costumam correr mal. Para muitas mulheres, esta mudança pode acontecer porque estão a processar os seus sentimentos. Podem estar inseguras quanto ao ritmo da relação, questionando se as suas emoções estão a ser correspondidas da forma que desejam. Por vezes, podem até sentir-se sobrecarregadas pela rapidez com que as coisas estão a acontecer, seja física ou emocionalmente. Esta é uma parte normal do processo de conhecer alguém. Também é possível que ela se esteja a afastar porque percebe algum nível de dependência emocional. Se ela sentir que se está a tornar demasiado dependente dela para o seu bem-estar emocional, isso pode criar uma pressão que pode ser difícil de suportar. Isto não significa que ela não se importe. Significa apenas que ela precisa de espaço para preservar o seu sentido de identidade e autonomia. Medo da vulnerabilidade. Uma das razões mais significativas pelas quais uma mulher pode afastar-se depois de demonstrar interesse é o medo da vulnerabilidade. Abrir-se, deixar alguém entrar na sua vida e permitir que essa pessoa veja o seu verdadeiro eu pode ser assustador. É uma forma de exposição emocional que pode deixá-la vulnerável, especialmente se já sofreu decepções emocionais no passado. Abrir-se a alguém novo significa arriscar a rejeição, a decepção ou até mesmo um coração partido. Quando uma mulher começa a sentir que as coisas estão a ficar sérias, pode instintivamente retrair-se como mecanismo de defesa para se proteger de ser magoada. Isto pode manifestar-se como um afastamento subtil ou explícito, deixando-o inseguro sobre a sua posição. Mas é importante notar que a vulnerabilidade não é necessariamente algo que ela esteja a rejeitar. Trata-se mais da necessidade dela de ter a certeza das suas intenções e do seu nível de conforto em se abrir emocionalmente consigo. Ela gosta de si ou não? Em muitos casos, quando uma mulher se afasta, surge a questão: será que ela gosta de mim ou fui apenas mais uma atração passageira? Pode fazer com que questione as intenções dela. É essencial compreender que as emoções humanas nem sempre são simples. Uma mulher pode gostar genuinamente de si, mas ainda assim sentir-se confusa ou insegura em relação ao futuro. Ela pode estar a afastar-se porque não quer agarrar-se muito rapidamente, temendo que isso leve à decepção. Ou talvez ela não sinta a química que esperava, o que pode levá-la a criar distância antes que as coisas se compliquem demasiado. Para compreender plenamente o que se passa na mente dela, é fundamental resistir à tentação de tirar conclusões precipitadas. O seu comportamento nem sempre indica que perdeu o interesse. Em vez disso, ela pode estar a tentar processar os seus sentimentos ou a proteger-se da vulnerabilidade emocional. Trata-se de encontrar o equilíbrio entre compreender as suas ações e dar-lhe o espaço de que necessita. O afastamento pode ser desconcertante, mas compreender as razões psicológicas por detrás desta atitude pode dar-lhe uma perspectiva mais clara. As mulheres, como qualquer pessoa, têm necessidades emocionais complexas e gatilhos psicológicos que podem influenciar o seu comportamento numa relação.
A verdade é que existem inúmeras razões pelas quais uma mulher pode distanciar-se repentinamente após demonstrar interesse inicialmente. Vamos aprofundar as razões psicológicas por detrás das suas ações. O medo de perder o controlo. Uma razão pela qual uma mulher pode afastar-se após demonstrar interesse é o medo de perder o controlo. No início de um relacionamento, ambos os parceiros estão geralmente na fase da lua de mel, onde as emoções estão à flor da pele e tudo parece novo e excitante. No entanto, quando as emoções se intensificam, pode parecer que as coisas estão a acontecer demasiado depressa. As mulheres, especialmente as independentes, costumam valorizar o seu espaço pessoal e o seu sentido de controlo. Se a relação começa a parecer demasiado avassaladora ou se está a desenvolver a um ritmo difícil de acompanhar, o afastamento torna-se uma forma de recuperar esse equilíbrio. Isto não reflete falta de interesse ou empenho, mas sim uma tentativa de preservar o seu sentido de autonomia. Histórico de relações e mágoas passadas. Um dos fatores psicológicos mais significativos aqui é o historial de relacionamentos dela. Se ela já se magoou no passado, seja através de um relacionamento tóxico ou de uma traição, pode tornar-se mais cautelosa quando começa a desenvolver sentimentos por alguém novo. Mesmo que tudo esteja a correr bem na relação atual, as cicatrizes emocionais de experiências anteriores podem fazê-la fechar-se quando as coisas se tornam demasiado íntimas ou sérias demasiado depressa. Traumas passados podem torná-la receosa de se vulnerabilizar novamente, levando-a a retrair-se quando as coisas começam a ficar demasiado íntimas. Ela pode ter um mecanismo de defesa de distanciamento para proteger o seu coração de novas decepções. Se for paciente com ela, compreensivo com os seus limites e a apoiar sem a pressionar, isso pode ajudar a reconstruir essa confiança com o tempo. A necessidade de clareza emocional. As mulheres, tal como os homens, precisam de clareza emocional antes de se comprometerem totalmente. Por vezes, quando os sentimentos começam a intensificar-se demasiado depressa, a mulher pode sentir-se sobrecarregada pela incerteza da situação. Será apenas uma atração passageira ou algo mais significativo? Nestes momentos, uma mulher pode afastar-se para obter clareza emocional e avaliar se os seus sentimentos são suficientemente profundos para justificar continuar a investir na relação. Este afastamento pode ser também uma forma de ela ter tempo para organizar as suas emoções e descobrir o que realmente quer. A incerteza em relação ao rumo da relação pode estar a causar ansiedade, e dar um passo atrás dá-lhe o espaço necessário para perceber se está pronta para seguir em frente ou se ainda está incerta sobre os seus sentimentos. Ela está a testá-lo? Não é incomum as mulheres testarem a força de uma relação logo no início, principalmente se esta se sentir insegura quanto ao seu compromisso. O afastamento pode ser um teste subconsciente ou deliberado para ver como reage quando ela se distancia. Por vezes, as mulheres testam os seus parceiros para determinar se estes permanecerão ao lado nos momentos difíceis ou quando as coisas já não são tão gratificantes emocionalmente como antes. Se ela se está a afastar como teste, é provável que seja porque não tem a certeza do seu nível de compromisso. É uma forma de ver se vai correr atrás dela ou se lhe vai dar o espaço necessário para processar as emoções. Embora nem sempre seja esse o caso, algumas mulheres comportam-se desta forma para avaliar a verdadeira natureza dos sentimentos do parceiro. A influência da vida pessoal dela. Para além da relação em si, existem muitos fatores na vida de uma mulher que podem levá-la a afastar-se. O estresse no trabalho, as obrigações familiares, os problemas de saúde e outros desafios pessoais podem afetar o seu estado emocional e a sua capacidade de se envolver plenamente numa relação amorosa. Se ela está a lidar com uma carga de trabalho pesada ou a passar por uma crise pessoal, pode afastar-se da relação simplesmente porque está sobrecarregada e precisa de se concentrar noutras responsabilidades. Este afastamento não indica necessariamente que ela está a perder o interesse por si, mas sim que está mental e emocionalmente distraída por pressões externas. Nestes casos, a compreensão e a paciência podem ser muito úteis. Quando uma mulher se afasta,
É fácil entrar em pânico. Pode sentir-se rejeitado, confuso ou até frustrado, mas reagir impulsivamente muitas vezes piora a situação. Em vez de se apressar a corrigir as coisas ou assumir que é o fim, existem formas de lidar com esta situação com elegância e compreensão, o que aumentará as hipóteses de reacender a ligação. Passo 1. Dê-lhe espaço. Respeite a distância. O primeiro passo é, normalmente, o mais difícil. Dê-lhe espaço. Quando uma mulher se afasta, é importante resistir à tentação de correr atrás dela. Enviar mensagens, ligar constantemente ou aparecer sem ser convidado pode afastá-la ainda mais. Isto é especialmente verdade se ela estiver a se afastar-se porque se sente sobrecarregada pelo ritmo da relação ou está com dificuldades em lidar com as suas emoções. O espaço dá a ambos a oportunidade de se reequilibrarem. Permite-lhe processar os seus sentimentos, sejam eles incertezas ou sobrecarga emocional. Para si, é uma hipótese de refletir sobre a situação e o que pode ter levado ao afastamento em primeiro lugar. Lembre-se, os relacionamentos não são uma corrida de curta distância, mas sim uma maratona. Por vezes, a coisa mais amorosa que pode fazer é dar um passo atrás e deixá-la chegar às suas próprias conclusões. Passo 2. Evite focar-se em si. Não leve a peito. É fácil cair na armadilha de acreditar que o afastamento dela é um reflexo de que há algo de errado consigo. Mas, na maioria das vezes, as ações dela estão ligadas às próprias emoções e experiências passadas, e não ao seu comportamento. As pessoas são complexas e as suas respostas emocionais são influenciadas por diversos fatores que pouco podem ter a ver consigo pessoalmente. Em vez de assumir que fez algo de errado, dê um passo atrás e pense no contexto geral. Pode ser que ela esteja a tentar lidar com o medo de se magoar, a enfrentar o estresse da vida ou simplesmente a precisar de tempo para organizar as emoções. Ao não interiorizar as ações dela, conseguirá evitar a autoculpa desnecessária e concentrar-se em criar um ambiente saudável para a relação crescer. Passo 3. Comunique abertamente. Tenha uma conversa tranquila. Depois de lhe dar espaço, o próximo passo é a comunicação. Assim que a tensão emocional diminuir, pode tentar entrar em contato para iniciar um diálogo. Mas tenha o cuidado de abordar a conversa de forma calma, compreensiva e não confrontativa. Evite bombardeá-la com perguntas como: por que é que se está te afastar? Ou o que é que eu fiz de errado? Em vez disso, crie um espaço seguro para que ela partilhe os seus sentimentos sem se sentir pressionada. Pode dizer algo como: reparei que está distante e só quero ter a certeza de que está tudo bem. Eu preocupo-me consigo e quero compreender o seu ponto de vista. Esta abordagem demonstra preocupação sem ser acusatória, mostrando que está aberto a ouvir o lado dela sem julgamentos. Esteja preparado para ouvir. Se ela disser que se sente sobrecarregada, precisa de espaço ou está insegura em relação à relação, é importante ser empático e validar os seus sentimentos. Mesmo que seja doloroso ouvir que ela precisa de tempo ou que está insegura, ouvir atentamente ajudará a construir confiança e a aprofundar a ligação emocional. Passo 4. Seja paciente. Confie no processo. A paciência é fundamental quando uma mulher se afasta. O processamento emocional leva tempo e não existe um prazo exato para quando as coisas voltarão ao normal. Se ela estiver a passar por confusão emocional ou dificuldades pessoais, dar-lhe tempo para lidar com esses sentimentos sem a pressionar é crucial. Durante este período de espera, concentre-se em viver a sua própria vida. Continue com os seus passatempos, trabalho, amizades e autocuidado. Quando estiver emocionalmente realizado por conta própria, estará numa posição muito melhor para ser um parceiro estável e solidário. Isto também lhe dará o espaço necessário para o ver como um indivíduo, não como alguém que depende dela para ser feliz. Passo 5. Seja claro sobre as suas intenções. Evite sinais contraditórios.
Embora a paciência e o espaço sejam importantes, é também essencial evitar enviar sinais contraditórios. Não a deixe num limbo emocional, sem saber ao certo o que sente. Se quer que a relação avance, deixe claro que ainda está interessado e disponível quando ela estiver preparada. Isto não significa sobrecarregá-la com declarações de amor ou mensagens constantes. Em vez disso, seja direto e honesto sobre os seus sentimentos. Pode dizer algo como: percebo que precisa de espaço agora e respeito isso. Só quero que saiba que estou aqui quando estiver pronta para falar ou retomar o contato. Ao ser sincero sobre as suas intenções, garante que ambos estão na mesma página e não ficam na dúvida sobre o que o outro está a pensar. Quando se lida com o afastamento emocional de uma mulher, é essencial compreender os sinais que podem indicar se esse afastamento é temporário ou se ela se está a distanciar emocionalmente de vez. Reconhecer estes sinais desde o início irá ajudá-lo a decidir como prosseguir e se vale a pena continuar a investir tempo e energia na relação. 1. Ela deixa de iniciar o contato. Um dos sinais mais perceptíveis de que ela se está a afastar é quando deixa de iniciar o contato. No início de um relacionamento, ambos os parceiros demonstram frequentemente entusiasmo em conectar-se. Seja por mensagens de texto, chamadas ou planeamento de encontros, ambos estão ansiosos por fazer planos e conectar-se. No entanto, quando uma mulher começa a isolar-se, pode notar que já não se esforça para entrar em contato ou iniciar conversas. Ela pode responder apenas quando envia mensagens ou telefona, deixando a responsabilidade de manter a conversa viva para si. Se ela não responde constantemente ou só participa em conversas nos seus termos, isso pode sinalizar que o seu interesse está a diminuir. Isto não significa necessariamente que ela não se importe, mas é um sinal de que pode estar menos empenhada em fazer avançar a relação. 2. Ela torna-se emocionalmente distante. O distanciamento emocional é outro indicador claro de que ela se está a afastar. No início de um relacionamento, a intimidade emocional é, normalmente, elevada. Partilham histórias pessoais, vulnerabilidades e pensamentos, e existe uma sensação de ligação. No entanto, quando uma mulher começa a retrair-se, pode tornar-se mais reservada. Ela pode deixar de partilhar detalhes sobre a sua vida, os seus sentimentos ou os seus pensamentos. As conversas podem tornar-se superficiais e ela pode parecer emocionalmente indisponível ou desinteressada em aprofundar a ligação. Se notar que ela já não se está a abrir como antes, é sinal de que se está a retrair emocionalmente. Isto pode dever-se à incerteza, ao medo de se magoar ou simplesmente à perda de interesse. No entanto, é importante não tirar conclusões precipitadas. Por vezes, ela pode apenas precisar de tempo para processar as suas emoções e pensamentos. 3. Ela cancela planos. Frequentemente, se uma mulher se distanciar, pode começar a cancelar planos com mais frequência. No início da relação, quando as coisas estão a fluir bem, há um esforço mútuo para passar tempo juntos. Mas quando os seus sentimentos mudam, pode perceber que está subitamente demasiado ocupada ou constantemente a remarcar planos de última hora. Este comportamento pode ser frustrante e confuso, especialmente se antes ela parecia ansiosa por passar tempo consigo. Cancelar planos é muitas vezes uma forma de evitar uma situação que parece emocionalmente avassaladora. Pode ser a forma dela criar espaço para resolver as coisas sem o confrontar diretamente. Se isto se tornar um padrão, pode ser um forte indício de que ela se está a afastar de vez. 4. Ela demonstra menos interesse pelo afeto físico. O afeto físico é, muitas vezes, uma parte significativa dos relacionamentos românticos, especialmente nas fases iniciais, quando as emoções estão à flor da pele. Se ela começar a distanciar-se emocionalmente, também poderá começar a distanciar-se fisicamente. Os gestos espontâneos de dar as mãos, os abraços afetuosos ou os beijos íntimos podem diminuir ou desaparecer completamente. Embora nem sempre seja sinal de problemas,
Uma queda repentina do afeto físico é um indicador comum de distanciamento emocional. Se ela demonstra menos interesse em estar perto de si, isso pode indicar que se está a afastar, seja por insegurança em relação à relação ou por ter perdido o interesse. Quinto, ela evita falar sobre o futuro. Nas fases iniciais de um relacionamento, falar sobre o futuro pode ser entusiasmante. Quer se trate de férias, planos para feriados ou até mesmo aspirações a longo prazo, os casais encontram frequentemente alegria em conversar sobre o que está para vir. No entanto, quando uma mulher se distancia, pode evitar ou interromper conversas sobre o futuro. Ela pode tornar-se desconfortável ou até mesmo desdenhosa quando menciona planos ou ideias para o futuro. Esta evitação costuma ser um mecanismo de defesa. Se ela estiver insegura sobre os seus sentimentos ou sobre a relação, pode querer evitar tudo o que possa tornar as coisas demasiado sérias ou irreversíveis. A hesitação em discutir o futuro pode também indicar que ela já não tem a certeza do seu compromisso com a relação. Sexta, ela não responde às suas necessidades. Nas relações saudáveis, ambos os parceiros se esforçam para atender às necessidades um do outro, sejam elas emocionais, físicas ou mentais. No entanto, quando uma mulher começa a distanciar-se, pode deixar de responder às suas necessidades. Ela pode ignorar os seus sinais emocionais, não demonstrar empatia quando está a passar por um momento difícil ou parecer desinteressada em apoiá-lo como fazia antes. Se ela deixar de se esforçar na relação ou se tornar indiferente aos seus sentimentos, é geralmente um sinal de que está emocionalmente distante. Embora isto não signifique necessariamente que ela esteja pronta para terminar a relação, sugere que o seu investimento emocional mudou. Quando uma mulher se afasta após demonstrar interesse inicialmente, isso não significa necessariamente o fim da relação, mas requer cuidado para que se possa voltar a conectar e reconstruir a confiança. Compreender os motivos por detrás do afastamento dela e tomar as medidas certas pode criar um ambiente onde ambos podem recuperar a ligação emocional e seguir em frente. Veja como abordar a situação e reacender o vínculo. O primeiro e mais crucial passo para reconstruir a confiança e restabelecer a ligação é dar-lhe o espaço de que necessita. Embora isto possa parecer contraditório quando sente a necessidade de entrar em contato ou resolver as coisas, é essencial deixá-la processar as suas emoções no seu próprio tempo. Insistir constantemente na procura da sua atenção ou forçar conversas pode piorar a situação, pois pode parecer pressão em vez de apoio. Em vez disso, permita que ela tenha tempo e espaço para refletir, relaxar e descobrir o que precisa da relação. Durante este período, é essencial que também se concentre em si mesmo. Aproveite a oportunidade para refletir sobre as suas próprias emoções e o estado da relação. Cuide do seu bem-estar mental e emocional, seja dedicando-se a um hobby, reencontrando-se com amigos ou simplesmente focando-se no autocuidado. Sentir-se emocionalmente seguro permite-lhe abordar a situação com calma e clareza, em vez de desespero ou ansiedade. Quando se sente confortável consigo mesmo, consegue conectar-se com ela de forma mais genuína quando chega à altura, sem depender excessivamente da validação ou da satisfação emocional dela. Depois de lhe dar espaço e de ambos terem tido tempo para processar a situação, o passo seguinte é a comunicação. É importante abordá-la com paciência, compreensão e empatia. Entre em contato de forma gentil, sem exigir nada em troca. Pode considerar enviar uma mensagem ou fazer uma chamada que expresse cuidado e preocupação sem a pressionar a responder imediatamente. Uma mensagem simples como: "Tenho pensado em ti e queria saber como estás. Quando estiver preparada, adoraria conversar e perceber como te sentes." Pode abrir caminho para a comunicação sem a obrigar a responder antes do tempo. Quando surge a oportunidade de conversar, é essencial estar preparado para ouvir em vez de reagir. Muitas vezes, quando alguém se afasta, é porque se sente ignorado ou incompreendido.
Crie um espaço aberto para que ela possa expressar os seus sentimentos sem julgamentos. Não a interrompa nem tente oferecer soluções de imediato. Por vezes, simplesmente ter alguém que a ouça com atenção é a coisa mais reconfortante que pode fazer. Mostre-lhe que se preocupa com os seus sentimentos e que está disposto a compreender a sua perspectiva. Se ela ainda estiver insegura em relação à relação, reconheça as suas emoções e assegure-lhe que está disposto a avançar a um ritmo que seja confortável para ela. A confiança é, muitas vezes, a principal razão pela qual uma mulher se afasta. Seja por relações passadas, medo de vulnerabilidade ou incertezas sobre as suas intenções, reconstruir a confiança exige tempo e esforço. Para a reconquistar, precisa de demonstrar consistência nas suas ações e palavras. Seja fiável, honesto e transparente. Se cometeu algum erro ou se houve algo que contribuiu para o afastamento dela, assuma a responsabilidade e peça desculpas sinceramente. No entanto, é também importante reconhecer que a confiança não se reconstrói de um dia para o outro. É um processo gradual que exige que ambos invistam na relação ao longo do tempo. Outro passo crucial para avançar é gerir as expectativas. Embora seja natural querer que as coisas voltem a ser como eram antes do afastamento, é importante ser realista. As relações evoluem e a dinâmica entre vocês pode ter mudado. Em vez de tentar recriar o passado, concentre-se em criar um futuro mais saudável e estável. Isto pode passar por estabelecer limites mais claros, melhorar a comunicação ou ajustar as suas necessidades emocionais para corresponder ao que ela é capaz de oferecer no momento. Se está empenhado em seguir em frente juntos, o mais importante é ter paciência e evitar pressioná-la para tomar decisões precipitadas. Deixe-a sentir-se novamente segura na relação, sabendo que tem espaço para ser ela própria e processar as suas emoções sem pressão. Reconstruir a relação não se trata apenas de reconquistá-la. Trata-se de criar uma ligação mais forte e autêntica que funcione para ambos. Lembre-se que as relações são uma via de dois sentidos e ambos os parceiros precisam de investir na manutenção da proximidade emocional. Se ela se afastar, é sinal de que algo na dinâmica precisa de atenção, seja disponibilidade emocional, comunicação ou limites. Ao ouvir as suas necessidades, respeitar o seu espaço e oferecer apoio emocional, pode criar a base para um relacionamento mais profundo e significativo.